Olá pessoal, tudo bem? Hoje estamos aqui em mais um Break Estratégico com o nosso amigo e colunista Eric Takada para falar um pouco mais sobre o novo Minha Casa Minha Vida. Com o Eric, obrigado pela tua participação, Eric. Eu que agradeço, Gui, mais um break estratégico. Espero que eu possa contribuir um pouquinho com a conversa. Cara, a gente já falou em outros momentos também da habitação de interesse social aqui. Eu acho que o Minha Casa Minha Vida tem uma missão muito interessante de prover moradia para quem mais precisa, né? E sem dúvida, se a gente historiar um pouco de 2009, quando ele foi fundado até agora, é de longe um programa bem-sucedido, um dos mais bem-sucedidos do mundo, na minha leitura. O que você acha que não estava funcionando bem na Minha Casa Minha Vida até então? Daqui para frente a gente vai falar depois o que tem sido feito. O Gui, eu acho que ele ficou esquecido no último governo, né? Mudaram o nome, virou Casa Verde e Amarela. A gente até recebeu a notícia lá no ENIC que o governo anterior deixou mais de 180 mil moradias inacabadas no programa. Então, assim, acredito que essa retomada ela é importante para a gente, para que o programa continue tendo essa chamar assim, protagonismo que ele teve nos últimos 10 anos, antes do nosso último governo. E a gente está na expectativa aí do que vai vir aí de agora em diante. Né? Uma das marcas desse governo é o social, né? E eu acho que é o programa que nasceu no governo Lula lá atrás, né? O que você acha da retomada do faixão? Foi um tipo de produto custeado pelo governo que teve 1 milhão de problemas ali na última crise que a gente passou, em 15, 16, 17. O setor ficou muito ressabiado com isso. Como que você tem visto, como que você rodou, você tem visto a aceitação do setor para o novo faixão? Gui, eu acho que assim, vale a pena a gente fazer agora um histórico aí do que aconteceu nos últimos anos, né? Vocês sabem melhor do que eu, como instituto de pesquisa, que o Minha Casa Minha Vida, então Casa Verde e Amarela, ele só vem perdendo share, sabe? Justamente porque a gente tem o problema que nós já falamos aqui nessa mesma mesa, que é o problema do desequilíbrio entre a subida dos custos e a perda da renda, né? Eu olho com muita ressalva, faixão, sabe? Porque foi falado, você falou muito bem que o ENIC abordou isso como um dos principais temas, né? E de fato, durante o ENIC saiu a publicação da portaria conjunta, que é, na minha opinião, uma gota de esperança, uma luz no fim do túnel, né? Mas ele, efetivamente, ele não definiu de onde vai vir esse fund, né? Então, de novo, né? Eu olho com bons olhos, mas eu olho com muita ressalva aí, porque eu acho que tem muita coisa para acontecer ainda para que o programa de fato comece a rodar. O próprio teto estabelecido em 170 mil, temos que ver se isso vai ser Rio, São Paulo, Brasília, né? Ou se isso vai ser espraiado. E a meta de 2 milhões de moradias ao longo do governo é alta, então a gente tem que produzir 500 mil nesse ano, né, se for fazer aí. Então é realmente uma meta agressiva. Mas assim, o que a gente está falando, eu acho que é uma marca que esse governo politicamente também quer deixar. Então, quando há vontade política para se vender politicamente, por assim dizer, talvez haja um esforço maior em se fazer o negócio parar em pé. Né? Assim, né, Gui, se a gente olhar a situação do governo, ela não é simples, né? Estão com dificuldade de passar o arcabouço fiscal, sabe disso. A grana está curta, né? O famoso cobertor curto, né? Sobe para cima e vai descobrir o pé. Então, assim, eu estou muito curioso para ver como que ele vai resolver o problema de fund, né? Acho que a intenção de trazer de volta a faixa 1, ela depende essencialmente disso, na verdade, porque se não houver o fund para o subsídio, a faixa 1 está fadada a não funcionar de novo, né? E assim, eu esperava ver mais já outros direcionamentos nessa portaria. Efetivamente, as outras faixas elas ficaram para... Era junho, já virou julho, né? Que é onde
diria para você que o mercado vai... A grande fatia do mercado é onde ele vai trabalhar e ele está esperando. E julho é meio do ano, né? Então, assim, dos 4 já viraram 3 anos e meio para fazer 2.500.000 moradias, sabe? Concordo com você que a bandeira social é forte, mas a gente tem um problema aí financeiro e fiscal para ser resolvido para que sobe dinheiro para o programa poder operar. Um dos pleitos que se imaginou em algum momento é a diluição dos subtetos, né? Você acha que isso é algo que ajudaria a colocação de produtos em algumas praças? Hoje a gente também estava falando lá semana passada, hoje você tem uma matriz de 4 linhas por 5 colunas, ou 5 linhas por 4 colunas, enfim. Então, 20 números ali, mais ou menos, que isso já está reduzindo. Chegou-se a pleitear tetos únicos, né, como um sonho setorial, por assim dizer, talvez não execuível. Mas o quanto você acha que essa diluição de subtetos pode ajudar? Olha, Gui, a gente sabe que o teto sempre foi um problema, né? E vou usar até um exemplo nosso aqui, né? Você está em Curitiba, na Avenida das Torres, com um teto hoje de 137,5, se não me engano. 237,5. Andou 500 metros, passou para São José dos Pinhais, a mesma qualidade de produto, mesma avenida, né? A mesma vocação. O teto cai para 219. Né? Então, eu não sei como de fato, os subtetos eles vão ser desenhados, né? E eu acho que pode ser sim um impulsionador, né? Mas eu concordo com você. Talvez o estabelecer um teto único, que é o sonho do setor, que você disse, né? Estabelecer um teto único, você mexer talvez nas faixas de subsídios fosse mais inteligente, né? Eu acho que tudo isso é uma evolução do programa. O governo tem primeiro que decretar isso para a gente poder sentir como que nós vamos conseguir operar, né? A única certeza que eu tenho é que o teto precisa subir. É só isso. E outra é a discrepância geográfica do teto, não só de regiões conurbadas, mas você pegar, por exemplo, cidades que por vezes estão no Sudeste, que possuem tetos lá de 250 e poucos mil, contrapondo com uma Curitiba com tetos de 236, 237. Pois é. Né? Então, e com faixas de PIB per capita muito diferentes, né? Com necessidade de produção de moradia popular também, em volume muito diferentes. Concordo com você. E outra questão é que várias das empresas que atuam no segmento econômico no último ano acabaram, por tudo que já estamos cansados de saber, de aumento de custo, etc., funding, migrando para SBPE. Né? E agora há um recuo disso, né? Uma vez que os fundos de SBPE estão mais escassos. Então, acho que a importância de reeducação de teto também perpassa por isso, né? Para que a gente consiga aumentar o teto e conseguir trazer a galera de volta para o FGTS. Né? Em termos de produto, né? O governo também tem colocado algumas exigências que não têm sido unânimes aí, bem recebidas pelo setor, tal como varanda, tal como questões aí sustentáveis, coisa do tipo, que são naturalmente, o setor, não é que o setor se nega a fazer, mas se inviabiliza, né? Por exemplo, uma varanda acessível, que você vai precisar lá de 0,8 por 1 ponto alguma coisa de varanda, né? E isso a gente discutiu muito e fala muito o quanto isso deve passar pela municipalidade, né? Então, às vezes há uma boa vontade da esfera federal, mas a gente vê bons casos também na esfera estadual. O ENIC, o governo do Paraná contou o case do Paraná lá no ENIC, de 40 mil moradias já realizadas. E você tem também fomentos municipais disso. Novamente, a gente já foi tema de outro assunto nosso aqui, o quanto a municipalidade pode fomentar ou não esse desenvolvimento à luz do novo programa. Né? Olha só, né, Gui? Primeiro falando da história das exigências. E eu acho que o governo faz uma besteira grande em querer estabelecer questões que são reguladas pelo mercado. Tá? Sou muito crítico a isso. Eu acho que isso é entrar nos pormenores, coisa de Estado grande, sabe, Gui? Coisa de Estado que quer se meter onde não deve. Né? Acho que essa é a primeira questão. A segunda questão
E vou usar sempre o exemplo de Curitiba, eu sou crítico, você sabe disso, encampo essa campanha. Se não houver um cascateamento da União para os municípios, a gente está afadado a ficar muito longe desses 2 milhões. Né? Curitiba produziu quantos ano passado? 800 e pouco? Né? 300 unidades em estoque. 300 unidades de estoque absorvido em, sei lá, 1 mês e meio, 2 meses. Né? Chega a ser ridícula, né? Eu tenho dito assim que parece que a pirâmide em Curitiba é invertida, a pirâmide social, né? Você tem Temos 1.100 unidades acima de R$1 milhão e 300 no Minha Casa Minha Vida, sabe? E não é a realidade que você vê na rua, né? Só você dar uma volta ali na cidade, passar ali pelo Guadalupe, que você vai ver que tem muito mais gente que precisa da moradia acessível. Né? Então, assim, se depender do esforço do município, há exemplo de Curitiba, tá? Não estou generalizando aqui, né? A gente não vai andar, sabe? Então, eu acho que essa saída seria realmente haver um esforço de cima para baixo, né? Tem inúmeras cidades que fizeram um trabalho bom. Falaram de Goiânia, São Paulo é assim, inquestionável, unânime que o trabalho foi muito bem feito. Porto Alegre está crescendo o estoque, mas você tem outras que são assim, verdadeiras vergonhas, né? Uma delas é BH e a outra é Curitiba. Então, ao mesmo tempo que o governador teve lá falando muito bem do programa Casa Fácil, que botou 40 mil unidades no estado, e é muita coisa, né? E, de fato, fazendo parênteses aqui, é um programa muito inteligente, tem comissão até da África do Sul que veio entender. Por outro lado, você não vê vontade nenhuma do município de fazer, e a gente, ao mesmo tempo que o estado está muito bem, nosso município está muito mal. Né? Outra questão, a gente também divulgou e vai divulgar na sequência aí, os materiais na íntegra, uma ampla pesquisa que a gente fez para a CEBIC, né? Sobre as nuances aí do Minha Casa Minha Vida, uma pesquisa qualitativa, foram 26 grupos focais no Brasil inteiro. A grande dificuldade ainda perpassa pelo enxoval de custos que esse cara tem que acarretar e segurar o rojão ao longo da obra. Então, naturalmente, é o primeiro imóvel que ele pode comprar. Então, ele está, por vezes, pagando, na maioria das vezes, no caso, pagando locação e pagando o pró-soluto dele lá, mais a parcela. Então, isso tem impactado muito, tanto para o empreendedor, que tem cada vez mais pró-solutos diluídos em 60, 70. Eu cheguei a ver pró-soluto em 100 meses no interior de São Paulo. Acaba com o resultado financeiro, aumenta o risco legal mesmo do negócio, claro. Porque né, já desligou a unidade lá na caixa, né? E essa é a grande dificuldade. O que você imagina que a gente poderia ter de iniciativa, seja no canteiro, seja em soluções financeiras, para mitigar essa questão do cara ter que arcar com a alocação, com o pró-soluto, com o financiamento e não conseguir sobreviver ao longo do fluxo de obra? É simplesmente algo ligado à canteira, à tecnologia da construção, de antecipar a entrega? O que você vislumbra como, ainda que paliativamente, soluções para isso? Canteiro já se sabe, já se diz, já se divulga que a habitação econômica ela só para de pé com industrialização, né? Tá aí as nossas amigas Tenda, MRV, para provar que de fato isso acelera a produção e acelera também a questão da oferta, né? Mas eu acho que talvez a saída para nós, ela passe para o nosso país, ela passe justamente por a gente repensar como que a gente subsidia esse comprador, né? Eu acho que o programa Casa Fácil ele virou um exemplo para o país. Acho que Goiânia também está com um programa muito legal lá. São José dos Campos também. São José dos Campos. Casa Joseense. Casa Joseense. E você veja como é inteligente, né? Não sei lá, o governo do Paraná gastava 150 mil, 130 mil para fazer uma moradia, né? Com o terreno doado, tá, Gui? Hoje, com 130 mil, ele financia 5, 6 famílias, né? E eu acho que digamos assim, esse acúmulo de programas, então, como que tem funcionado o Casa Fácil de forma muito simples? O comprador tem 15 mil para
pagar direto para a consultora em Prosoluto. O Casa Fácil dá um voucher de R$15 mil para ele. O Estado paga 15 mil, o restante ele financia pela Caixa no programa Minha Casa Minha Vida. Então, a gente pode usar isso também para a municipalidade. Vamos pegar as Coabs da vida aí, direcionar essa verba o recurso que a Coab tem para fazer moradia, para produzir moradia, como um adicional de subsídio. Exponencia, né? Exponencia. Puxa, eu acho que esse exemplo ele vale tanto para o Estado quanto para a municipalidade, sabe? Então, por exemplo, o governo do Estado aqui, além do Casa Fácil, ele tem um subsídio para o policial militar. O policial militar ele pode somar o Casa Fácil ao subsídio da corporação e mais o programa Minha Casa Minha Vida. Então, você abre aí um leque do mercado do tamanho X para um tamanho 2X. São as injeções de Coabs e etc. Para fomentar o programa. Direto no programa, sabe? A gente já tem se estruturado, né, Gui? Você falou 2009, cara, são 14 anos de programa aí. A gente já sabe muito bem, o mercado já sabe muito bem, o governo já sabe muito bem, a instituição bancária já sabe muito bem como a Casa Joseense, na verdade, o voucher é para bancar a locação do cara. Pois é, que então, é uma das saídas. É uma das saídas. Banca a locação dele enquanto ele já conseguiu contratar a unidade lá no programa. Você banca a locação dele aqui. Voucher de 10, 12 mil. Para ele conseguir segurar isso dentro de um orçamento muito, muito limitado. Faz todo sentido. Atrelado à tecnologia do canteiro, que reduz obra e tal. Entrega rápido, né? Esse acho que é o grande desafio e é o grande empecilho do cliente não conseguir comprar, desistir de comprar, né? E a gente tromba de novo, né, nesse problema da escassez mundial, né? Porque a gente vai continuar ainda o ano com certa pressão de inflação por conta do que está acontecendo aí no supply chain mundial, né? Apesar de alguns economistas dizerem que a gente já está entrando numa situação de maior estabilidade, mas nós sabemos muito bem, né, Gui, que é um mercado de ciclo longo e que a gente, enquanto estiver produzindo o que nós lançamos aí em 2021, a gente vai continuar subindo o custo. Né? Beleza, acho que temos bons desafios, a gente tem que acompanhar de perto, de que a gente pode repetir esse papo aí mais no final do ano, fazer uma avaliação de como eventualmente rodou. Daqui 4 anos, seguramente, a gente vai ter que refazer esse papo, porque a gente tem apostado realmente, eu acho que a gente tem, com todas as ressalvas possíveis, a gente tem que se apegar no lado positivo da coisa. E eu acho que, ainda que o ambiente político possa estar um pouco mais turbulento para passar as medidas, etc., acho que passará, né? As portarias vão entrar em vigor, a gente tem que acelerar e realmente usar esse arcabouço, para usar o termo aí, político que eles querem se apropriar, e é genuíno deles, eu imagino, para que a gente fomente o mercado e chegue na ponta da melhor forma possível. Concordo com você, queria também encerrar de forma positiva, né? E eu acho que, apesar das críticas que eu fiz aqui, a gente sai de um patamar muito ruim, né? Sem um horizonte claro, para um patamar de força de vontade política e todo mundo querendo fazer acontecer. Perfeito, ótimo. Obrigado a você que acompanhou mais um Break Estratégico sobre um tema que é de interesse de todo o setor, é de interesse da sociedade. Nos vemos numa próxima. Obrigado, Eric. Valeu, Gui.